Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse é o áudio dos domingos às 17 horas. Sempre que possível, colocarei áudios aqui no canal como um extra para quem prefere só me ouvir. Porém, os vídeos tradicionais do canal, nos quais eu apareço, às terças-feiras, 11h30 da manhã, continuam normalmente. Vocês encontram os áudios aqui no YouTube e nas plataformas que são exclusivas só para áudios. Gente, eu vou abrir os trabalhos hoje lendo uma história, um conto zen budista, e depois vou tecer as minhas percepções sobre esse conto. Ele se chama O Monge e o Homem Insatisfeito e fala o seguinte: um homem insatisfeito foi até um mestre zen e reclamou da vida. Ele falou assim: mestre, minha vida é um sofrimento constante. Nunca tenho o suficiente, nada me satisfaz. Quero mais dinheiro, mas nunca é o bastante. Quero reconhecimento, mas ninguém me valoriza. Quero felicidade, mas sempre sinto que falta algo. Por que a vida é tão injusta comigo, mestre? O mestre ouviu com paciência e, sem dizer nada, pegou um copo cheio de água. Em seguida, jogou um punhado de sal dentro e mexeu com uma colher. Prove essa água, disse o mestre. O homem tomou um gole e fez uma careta. Está horrível, muito salgada. O mestre sorriu, pegou o homem pela mão e o levou até um lago próximo. Lá, jogou a mesma quantidade de sal e disse: agora beba um pouco da água do lago. O homem bebeu e ficou surpreso. Está fresca e boa. Você sentiu o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, respondeu o homem. O mestre então concluiu: o sal é como o sofrimento e a insatisfação da vida. Ele sempre estará presente, mas se você continuar vivendo como um copo pequeno, tudo parecerá insuportável. Expanda sua visão, seu coração, sua gratidão, e seu sofrimento se diluirá como o sal no lago. O homem, tocado pela lição, percebeu que o problema não era a falta do que desejava, mas o fato de que seu mundo era pequeno demais para perceber a abundância ao seu redor. Olha que lindo esse texto, né, gente, esse conto. Claro que é uma metáfora, né, gente? Ninguém vai precisar jogar o sal na água do lago para tomar água do lago, até porque isso seria arriscado. Mas é uma metáfora para nos dizer que às vezes a gente está insatisfeito porque a nossa consciência está estreita, que a gente está focando na escassez, ou seja, o nosso copo é pequeno. Quando a gente expande a consciência, aumenta a amorosidade, aumenta a gratidão, né? Como dizia Jesus, quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a nossa percepção sobre a realidade muda. Porque aí a gente para de focar apenas no que falta, né? A gente não torna a nossa vida um copo pequeno, um copo salgado ou amargo, porque a gente expande a nossa gratidão, a nossa visão, a gente percebe que a vida é vasta como um lago e que há muito mais para agradecer do que para lamentar. E é interessante quando a gente vai reconhecer o padrão psicológico da insatisfação, né? A pessoa que tende a focar no que falta, ao invés de agradecer aquilo que tem, é uma pessoa que carrega esse padrão psicológico da escassez e da insatisfação, ou seja, a maioria de nós. E esse padrão, normalmente, ele tem origem na infância, no ambiente familiar, nas experiências emocionais que foram moldando a nossa percepção de mundo. Então, por exemplo, se você teve um ambiente familiar baseado na escassez, onde seus pais ou seus cuidadores, enfim, as pessoas que cuidaram de você, que às vezes foi uma avó, uma tia, né? Às vezes você também foi adotado por uma família que tinha essas crenças. E às vezes essas pessoas estavam sempre repetindo que o dinheiro nunca era suficiente, que a vida é muito dura, que tudo é muito mais difícil, que a vida dos outros é sempre melhor. E aí você vai internalizando essa crença de insuficiência,
né? Ainda mais se era uma família que tinha o hábito de te comparar com outras pessoas. Isso é muito comum nas famílias, né? Pais que ficam comparando os filhos com irmãos, com primos, com outras crianças. E uma criança, quando ela é frequentemente comparada a outra, tipo assim, o seu primo tirou notas melhores, olha como a sua irmã é mais boazinha, mais comportada que você, né? Você vai aprendendo que você nunca é bom o suficiente. E isso vai fazendo você ter uma percepção de mundo, você vai criando uma visão de mundo meio torta. E o foco dessa visão de mundo está sempre naquilo que falta, porque você tem a crença de que você nunca é bom o suficiente, de que nada nunca é bom o suficiente, de que você sempre precisa de mais e mais e mais, aí você conquista uma coisa e quer outra, conquista uma coisa e quer outra, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Metaforicamente falando, ele nunca alcança. A mente tem esse hábito de focar no que falta pelo medo de você não ser bom o suficiente. Então parece que você precisa sempre alcançar mais para ser uma pessoa digna, você tem o hábito de se comparar, né? Principalmente hoje em dia, através das redes sociais, a gente foi internalizando esse hábito de uma maneira muito mais intensa, que é o hábito da comparação, e aí sua vida nunca tá boa o suficiente. Você pode ter uma crença na felicidade futura, que é aquela crença de que, quando eu tiver tal coisa, eu serei feliz. Quando você tem a crença na felicidade futura, você vive insatisfeito no presente, porque você nunca está entregue ao aqui e agora. A gente tem alguns exemplos, né, de filmes bem famosos que falam sobre esse assunto, eu acredito que a maioria de vocês conhece. Um deles é O Diabo Veste Prada. Para quem ainda não assistiu, eu gosto muito desse filme, é um filme muito legal, muito interessante. É um filme de 2006, né? E a protagonista, que é a Andy, ela começa o filme sendo uma jornalista jovem, que é cheia de sonhos, ela consegue um emprego muito, muito cobiçado no mundo da moda, e ela tem a crença de que é isso que vai fazê-la feliz. Ela tem uma chefe que é osso duro mesmo, de roer, uma chefe extremamente rígida, autoritária. E para ela subir na carreira, ela percebe que ela tem que sacrificar muitas coisas na vida pessoal, muitos valores pessoais, muitos relacionamentos, né? E ela vai percebendo que essa busca incessante pelo sucesso, pelo reconhecimento, tem um preço muito alto. E essa busca muitas vezes está focada em conquistas externas que a levam a um vazio interior. Então é um filme interessante que fala sobre esse tema da constante busca por algo maior e da constante insatisfação. Outro filme interessante que fala sobre esse assunto é o Comer, Rezar e Amar, que eu acho que todo mundo viu, né? Esse filme mostra a história de uma mulher que aparentemente tinha uma vida perfeita aos olhos sociais, mas ela sente que alguma coisa está faltando. Aí ela vai viajar pelo mundo buscando a felicidade. Mas depois ela descobre que a verdadeira paz é interior, né? Então é interessante esse processo dela precisar fazer uma viagem externa para depois reconhecer que a melhor viagem é a interna, que é a viagem para dentro. Então é um filme que nos relembra dessa percepção, da importância da gente viajar para dentro, da gente se autoconhecer, não ficar colecionando conquistas externas. Porque senão a gente vai viver eternamente insatisfeita, como um saco sem fundo. Tem aquela música do Djavan, né, que se chama Seduzir, que é uma música na qual ele fala: nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Por quê, né? Porque a pessoa está sempre insatisfeita. Um outro filme muito legal também, de 2006, que eu acho que a maioria conhece, que é com Adam Sandler, né? Que se chama Clique. Nesse filme, o protagonista, ele recebe um controle remoto mágico que permite acelerar o tempo. Então, com isso, ele consegue pular os momentos difíceis e avançar diretamente para as conquistas. Mas aí ele percebe, isso é muito bonito, é um filme muito emocionante, porque ele percebe que ao focar no futuro, apenas no futuro, ele está perdendo os momentos mais importantes da vida dele. Então é um filme que nos faz refletir, né, sobre essa ideia de que
É uma ilusão a gente achar que a felicidade está sempre no futuro, em alguma coisa distante, em algo a ser conquistado. Porque quando a gente não conquista a gente mesmo, quando a gente não aprende a ter presença, a focar na luz, nada é bom o suficiente. Vocês já perceberam? Você pode ter uma mansão, você pode ter um carrão, você pode ter uma família incrível, um corpo sarado, uma saúde impecável, um trabalho no qual você é reconhecido, ganha super bem, você pode ter sucesso material, prosperidade, enfim, você pode ter tudo do ponto de vista social, tudo que é bom, né? Tudo que indica projeção, reconhecimento, status. Você pode até ter conquistado isso. Mas quando essas conquistas, elas não são fruto, não são oriundas da sua conquista interior, elas não vão te satisfazer. Você vai querer mais, aí você vai ficar felizinho por um tempo, né? Você vai conquistar alguma coisa que vai trazer uma anestesia temporária, aí depois você já vai estar entediado, insatisfeito. Ah, quero outra coisa. Ah, não tá bom, né? Aí você fica feliz por um tempinho, tem aquela excitação efêmera, mas que não nutre, é tipo um fast food, né? Que por um tempo ele dá uma saciada, mas depois você já tá com fome de novo. E aí por isso que eu usei a metáfora do cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque é assim que a maioria de nós tá. O nosso nível de consciência é ainda um pouco atrapalhado, né? A gente tá sempre querendo mais, a gente nunca consegue enxergar a luz das situações, a gente sempre acha, ah, mas eu mereço mais, porque olha o fulano que ele conquistou, a gente se compara com os outros, acha que a vida é injusta, briga com Deus, se sente vítima. Tem um mito grego muito interessante, que é o mito de Tântalo, que eu gostaria de ler para vocês aqui, que fala sobre essa ideia da constante insatisfação, né? Então diz que Tântalo era um rei que, segundo a mitologia, ele foi extremamente favorecido pelos deuses. Ele era convidado a participar dos banquetes do Olimpo e ele tinha acesso direto à sabedoria e aos prazeres divinos. No entanto, ele não era grato por isso. Pelo contrário, ele abusou da confiança dos deuses, roubou néctar e ambrosia para dar aos mortais e, em um ato ainda mais terrível, sacrificou seu próprio filho Pélops para testar a onisciência dos deuses. E aí, como punição, Tântalo foi enviado ao Tártaro, o inferno da mitologia grega, onde sofreu um castigo que simboliza perfeitamente o ciclo da insatisfação eterna. Ele foi colocado em um lago de água cristalina, mas sempre que ele tentava beber, a água recuava. Acima dele havia árvores carregadas de frutas suculentas, mas quando ele estendia a mão para pegar alguma, os galhos se afastavam. Esse tormento simboliza a sede e a fome insaciáveis, um reflexo da mentalidade de quem nunca se sente satisfeito com o que tem. O mito de Tântalo representa a insatisfação crônica e a ingratidão. Assim como ele, muitas pessoas vivem em um estado mental no qual sempre existe algo tão perto, mas inalcançável. Esse padrão se manifesta na vida moderna quando alguém pensa: serei feliz quando conseguir aquele emprego, mas aí quando a pessoa consegue, ela quer ter outro melhor. Minha vida será perfeita quando eu tiver um relacionamento, mas ao conseguir, ela encontra defeitos no parceiro e fica insatisfeita de novo. Quando eu ganhar mais dinheiro, vou ficar tranquilo, mas aí ela ganha e sente que não é suficiente, ela quer mais. Né? Então, essa metáfora do mito grego, do Tântalo, traz essa ideia, né, da gente viver num estado mental onde parece que a felicidade é inalcançável, ela está sempre um passo à frente, mas nunca no presente. E é exatamente o oposto, gente. A verdadeira felicidade, aquilo que não é uma ilusão do ego, só pode estar no presente. Porque tudo que a gente tem é o presente. Vocês já pararam para observar que esse momento que você está vivendo agora, exatamente esse momento, ele é precioso? Ele nunca mais vai voltar? Ele é único? Começa a sentir o poder da presença. Como é bom estar no aqui e agora.
Que tudo que você tem no aqui e agora, isso que você está sentindo, isso que você está vivendo, tudo está no presente. Não existe o futuro. E o passado já foi. Então tudo que você tem é esse momento. Se você fica identificado com a mente que ora está no futuro, ora está no passado, percebe que você nega a maior preciosidade que existe na sua vida, que é a única coisa que é real, que é verdadeira, que é o presente. E se você nega o presente, se você não se entrega, se você não consegue ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, para reconhecer as bênçãos que já estão presentes na sua vida aqui e agora, você também não vai ter olhos de ver e ouvidos de ouvir no futuro. Então você vai viver sempre insatisfeito. Perceba que é uma ilusão você conquistar as coisas externas que você deseja conquistar, porque elas também não vão te fazer feliz. Você vai continuar insatisfeito. Porque a única coisa que é real é o presente. E se você não aprendeu a ser feliz no presente, no aqui e agora, você também não vai ser feliz no futuro, porque é um padrão comportamental que você foi estruturando ao longo da vida por conta de crenças limitantes, você percebe? Que é o caso da maioria de nós. Então você percebe que não é uma questão de você ficar conquistando mais e mais e mais fora de você, que isso é ilusório. Parece que é isso que vai resolver os seus problemas. O ego tem essa idealização. Mas não é. Porque aí você conquista, aí tá legal, mas e daí? Ficou sem graça. Aí você quer outra coisa. Aí é legalzinho no começo, bacana, tal, é divertidinho pro ego, é um brinquedinho divertido. Aí perde a graça. Aí você já quer outra coisa. Você percebe que quando você não conquista a si mesmo, nada nunca é bom o suficiente? Você só vai ver defeito em tudo, você só vai reclamar de tudo, você vai estar sempre insatisfeito, você sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde, você sempre vai achar que você precisa de mais e mais e mais. Você sempre vai viver na lamúria, na lamentação, perceba? Porque você não tem presença. Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo, por isso a gente está num planeta escola, que é a Terra, o planeta de provas e expiações. Você percebe que quanto mais você tem coisas externas sem ter a si mesmo, você vai continuar sendo o cachorro correndo atrás do rabo ou você vai ser como o tântalo, né? Que você vai estar numa situação de estar num lago de água cristalina, mas quando você tenta beber, a água recua. Você vai estar num estado de árvores carregadas de frutas suculentas, mas quando você estende a mão para pegar, os galhos se afastam. Claro, gente, isso é uma metáfora, né? É uma figura de linguagem para representar a constante insatisfação. A ideia de que nada nunca é bom o suficiente. E quando a gente não tem essa percepção da satisfação, né? Quando a gente não aprende a encontrar a presença interna, porque a gente tem esse padrão psicológico de focar na falta, de se comparar com os outros, a gente muitas vezes copia um modelo parental de reclamação, de ingratidão, porque as crianças aprendem pelo exemplo. Então, se você se você cresceu ouvindo seus pais reclamarem, você acaba desenvolvendo um hábito mental de negatividade e de insatisfação, que fica como um programa de computador no seu inconsciente, que ele é reproduzido de maneira automática, você nem percebe que você está reproduzindo esse padrão, né? A sua mente fica habituada a focar naquilo que falta, a se comparar com os outros, a achar que a felicidade está sempre no futuro. Uma das características da mente, como falava o Osho, é que ela nunca está satisfeita. Então, o Osho ele dizia que a mente humana ela é programada para sempre querer mais. Então, se você tem dinheiro, você quer mais dinheiro. Se você tem amor, você quer mais amor. Se você tem sucesso, você quer mais sucesso. E esse desejo constante, ele cria um ciclo infinito de insatisfação. Porque assim que um desejo é satisfeito, outro surge no lugar. A mente, ela nunca está satisfeita porque a natureza da mente, a característica principal da mente é desejar.
E esse é um mecanismo que vem do ego, porque o ego se alimenta da comparação, da escassez, da ilusão. Ele acha que a felicidade está sempre em algum lugar no futuro, mas esse futuro nunca chega, porque assim que se alcança algo, a mente já está mirando no próximo objetivo. E é claro que a sociedade reforça essa insatisfação de propósito, né? O consumismo, a competição que a gente é incentivado desde criança. A gente sempre tem que estar comprando mais, sempre tentando ser melhor, sempre se comparando com os outros. A gente entra no jogo da comparação, que é um jogo do ego, desde a infância, né? E não basta a gente olhar para dentro e conquistar a gente mesmo. A gente não é incentivado ao autoconhecimento, a gente é incentivado a olhar para fora, a competir, a ver o outro como um inimigo que a gente tem que derrotar e ser melhor que o outro. E a gente com isso nunca se sente completo, né? Então, para a gente ter gratidão, que é o movimento oposto, ou seja, olhos de ver, ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, a gente precisa desenvolver o estado de presença. E eu não estou falando da gratidão superficial, de ficar falando gratidão, obrigada por tudo. É algo que vai além disso. É um estado de consciência. Claro que fazer listas de gratidão é um treino importante para a gente aprender a focar na luz, mas só isso não basta, é preciso desenvolver o estado de gratidão dentro de si mesmo, pelo processo de autoconhecimento. E como é que a gente desenvolve a verdadeira gratidão? Parando de se comparar com aquilo que está fora, aprendendo a viver o momento presente sem julgar, aprendendo a se satisfazer com aquilo que a gente tem. Isso não significa que a gente não pode evoluir, não pode melhorar, conquistar outras coisas, né? Não me levem ao extremo, não me interpretem erroneamente achando que eu estou dizendo que não é bom ter conquistas externas. O que eu estou dizendo, gente, é que quando essas conquistas externas não são fruto das conquistas internas, elas nunca satisfazem. E aí você vai viver sempre com sede, no sentido metafórico, de estar sempre querendo mais e mais e mais, e sempre com a sensação de que algo está faltando, porque você não desenvolveu a completude interna. Então não adianta você se forçar a ser grato. Você precisa parar, observar a sua mente, observar como ela funciona, como ela está sempre criando desejos, insatisfações, e observar como você pode sair desse padrão. Como é que você pode tirar o poder dessa mente insatisfeita sobre você, né? Então, é aprendendo a ter presença, aprendendo a observar a mente como um observador neutro. Hoje falava muito sobre ser uma testemunha de si mesmo. Então, quando você é um prisioneiro dos seus pensamentos, você vai ficando cada vez mais iludido com as coisas da matéria, né? Agora, quando você aprende a se olhar de fora como se a sua vida fosse um filme, você aprende a não se identificar com a personagem. Inclusive, eu sempre cito nos meus áudios e vídeos um livro do Yukteswar, que era o guru do Yogananda, que se chama A Ciência Sagrada. E nesse livro, o Yukteswar fala que o átomo é o princípio da ilusão. E essa é a ideia, por exemplo, do filme Matrix, né? Então, quando a gente aprende a se desidentificar da ilusão, quando a gente sai desse esquema do ego e a gente aprende a olhar para aquilo que realmente importa, é assim que a gente desenvolve o estado de presença, de gratidão. No mundo oriental, né, esses momentos são chamados de vazio, de silêncio. Mas é um silêncio que não está focado em silêncio das palavras, simplesmente. É o estado meditativo, é o estado de silêncio interior. E quanto mais a gente eleva a nossa consciência, nossa percepção, né, como eu falei no começo do conto Zen, que o mestre Zen, ele ensina para o seu discípulo que ele precisa deixar de ter a consciência de um copo para ter a consciência do lago. Porque na medida que ele se expande, ele não sente o gosto do sal.
porque ele aumenta a consciência, ele aumenta a gratidão, a amorosidade. Isso é uma metáfora para a expansão da consciência. Vocês podem perceber que os grandes iluminados, os grandes mestres que passaram por essa humanidade, Jesus, Buda, Lao Tse, Confúcio, Mãe Maria, né? Enfim, tantos mestres que passaram por esse plano. Acho que eu citei Jesus, não me lembro se eu falei de Jesus, mas sem dúvida ele foi o principal, né? A meu ver, o ser mais evoluído que já passou por esse plano. Enfim, todos esses grandes mestres, esses grandes avatares, eles vieram aqui para justamente nos relembrarem da nossa essência divina, da nossa essência crística. E essa essência, gente, ela nunca é insatisfeita. A insatisfação vem do ego, porque o ego, ele é cheio de desejos. Ele conquista uma coisa, quer outra, quer outra, quer outra. Agora, o ser, ele não tem desejos, ele tem necessidades, que são coisas diferentes. E quando a gente medita e a gente vai expandindo a consciência, a gente aprende aos poucos, claro que é um processo de amadurecimento espiritual que não acontece do dia para a noite, a gente vai aprendendo aos poucos a sair desse estado de busca de realização de desejos, que são transitórios, e vai aprendendo a reconhecer as reais necessidades. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente sai desse estado de desejo para reconhecer as necessidades? É saindo da ansiedade de sempre querer mais e de sempre se comparar. Quando a gente sai do jogo, perceba que você não precisou brigar contra ele. Você não precisou lutar contra esse jogo, entende? Bastou você trazer consciência, bastou você acender a luz. Quando você acende a luz da consciência, a escuridão, ela deixa de existir. Tem até uma frase do Ali Cravo que eu gosto muito, ele fala assim: não brigue com as sombras, aumente a sua luz. Perceba que não é uma questão de lutar contra o mal, é uma questão de focar no bem, de focar na luz. Tomar consciência do mal. É importante que você não o reprima, não o ignore, não finja que ele não existe. Você toma consciência, mas você não precisa brigar contra ele, que aí você entra na mesma energia dele e você o fortalece. Então você precisa aumentar a sua consciência, aumentar a sua luz. Então, por exemplo, quando você pratica a gratidão, não só agradecendo pelo que você tem, mas aprendendo o valor de agradecer as adversidades, as pessoas que de alguma forma foram difíceis na sua vida, porque são mestres no caminho da sua evolução, porque acabam sendo molas propulsoras para a sua expansão da consciência, para te relembrar das sombras que você tem que trabalhar em si mesmo. Quando você pratica a meditação diária, você vai gradativamente dissolvendo a insatisfação e reconhecendo que a felicidade ela é um estado de espírito. Ela não é a conquista de alguma coisa externa. Ela é o reconhecimento da sua essência divina. E para que você tenha maturidade espiritual de reconhecer aquilo que já é preciso parar de buscar aquilo que não é. E muitas vezes, para você reconhecer o que é, você precisa dos opostos, do contraste. Então, muitas vezes, olha que interessante, como esse mundo de dualidade, ele é cheio de opostos, né, de pegadinhas para que a gente possa desenvolver a consciência com mais convicção. Muitas vezes a gente passa a vida inteira buscando aquilo que não é, iludido, identificado com o ego, que é o falso eu. A gente passa a vida inteira, né, se comparando, entrando no jogo de poder, da vaidade, da ostentação, das buscas externas. E aí a gente busca, aí por um momento fica felizinho, depois já quer outra coisa, já fica entediado, aí nada é bom o suficiente. A gente passa a vida inteira, ou muitas vidas, buscando aquilo que não é. Até que tem uma hora que a gente cansa, a gente fala, ai, de novo eu vou buscar uma coisa que não vai me satisfazer de verdade.
O que é real, então? Onde é que está a verdadeira felicidade? Por que eu estou buscando uma felicidade que é inatingível, que nunca chega do jeito que eu gostaria? Por que nada nunca é bom o suficiente? Porque eu sempre me sinto vazio, entediado. Porque nada me nutre, porque eu me sinto um saco sem fundo, né? E quando a gente chega nesse estado de consciência, que é popularmente conhecido como o fundo do poço, é interessante porque é um momento que a gente fala, quer saber? Vou me entregar, no sentido, vou entregar minha vida nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Quando a gente se entrega nesse aspecto, não de querer ir embora desse plano, não é nesse sentido, mas é no sentido de desistir do jogo do ego, de desistir de alimentar os desejos transitórios do ego, quando a gente muda esse padrão e a gente percebe que não é uma questão de buscar fora, mas reconhecer dentro, aí a gente percebe o que de fato é real. É quando a gente sai da Matrix, metaforicamente falando, né? A gente sai desse esquema, dessa armadilha mental do ego. A gente sai do jogo. E a gente percebe que a única coisa que é real nunca esteve fora, mas sempre esteve dentro. Porque fora a gente estava encontrando símbolos, projeções que nos serviram como mestras para nos relembrar daquilo que era real. Então olha que interessante essa metáfora, gente. A gente precisa se iludir primeiro para descobrir o que é real. Então, primeiro a gente se confunde com os desejos do ego, a gente se apega à matéria, a ilusões, aí a gente busca e nunca tá bom, e mais, né? Aí tem uma hora que a gente fala, epa, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando, eu continuo sentindo um vazio interior, nada tá bom, nada me preenche. O que é real, então? O que vai me nutrir? E nessa hora que a gente é vencido pelo cansaço, que o ego tá cansado do jogo da comparação, do jogo de poder, da competição, de se autoafirmar, o ego fala, cansei, não quero mais ostentar, não quero mais alimentar jogo de poder, vaidade, status, e ficar brigando para impor o que eu acho verdadeiro. Chega, cansei. Quando o ego cansa de buscar fora, o ego morre, ele perde o poder. E aí a gente aprende o que é real. Aí finalmente a gente descobre que nunca foi fora, que sempre esteve dentro. Olha o plot twist, o plot twist da vida. Fala, caramba, olha só que pegadinha do universo. Por isso que o Osho dizia que esse mundo é uma piada cósmica. Porque é muito engraçado, gente. A gente é muito engraçado. Quando a gente tem essa sacada, esse insight, né, de falar, epa, peraí, tava tudo dentro e eu buscando fora. Como assim? Né? Quando a gente tem essa sacada, a gente se sente meio bobo, né? Você fala, caramba, olha a pegadinha do universo, olha só eu aqui saindo da Matrix, que loucura. Por isso que os iluminados, eles eram muito risonhos. Eles estavam sempre vendo a luz de tudo, eram pessoas muito alegres. Muitas vezes eles tinham uma vida material muito simples, né? Mas eram pessoas muito alegres. E do ponto de vista social, eles não tinham nada daquilo que faria uma pessoa feliz, de acordo com os desejos do ego. No entanto, eram pessoas profundamente alegres, né? Porque eram pessoas que tinham uma conexão direta com a fonte. Elas não estavam escravizadas pelos desejos transitórios do ego. Entende? Eram pessoas que sabiam olhar para aquilo que realmente importava, ou seja, tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então é muito interessante quando a gente abandona esse jogo do ego, que é um jogo de poder, é um jogo de vaidade, de orgulho, de egoísmo, né? Quando a gente sai desse jogo, a gente não precisou lutar contra, a gente tomou consciência, a gente saiu do estado de consciência de ser um copo e se tornou um lago, né? Como foi a metáfora inicial. Então, quando a gente sai desse estado e saca o que é real, a gente tem esse insight, essa percepção,
Isso é um sinal, gente, de que a nossa consciência se expandiu. Ela mudou de frequência, entende? É como aquela metáfora que o Osho costumava usar nas palestras dele. É assim, quando a gente está muito identificado com o ego, né, com o nosso falso eu, é como se a gente fosse uma pessoa que está sentada debaixo de uma árvore. Então, quando você está sentado debaixo de uma árvore, você tem uma certa percepção das coisas, né? Os seus olhos eles vão ter um certo olhar ali, uma percepção limitada da realidade. Se você subir nessa árvore, as coisas que você vai conseguir enxergar são outras. Você vai ter uma percepção diferente, muito mais ampla daquela percepção que você tinha quando você estava sentado embaixo da árvore, né? Então, perceba que a expansão da consciência é exatamente isso. Não é que a realidade mudou. É que quando você aumenta a consciência, você percebe coisas que quando você estava sentado embaixo da árvore, você não tinha condições de perceber, porque a sua visão era limitada. Quando você aumentou a visão e começou a entender coisas que antes você não entendia e a perceber coisas que antes você não percebia, esse é o processo de saída da Matrix, de desidentificação do falso eu. Você fala assim, nossa, olha, quanta coisa tem aqui que eu não percebia. Eu não tinha olhos de ver, agora eu tenho. Isso é a verdadeira evolução da consciência, né? Quando a gente para de enxergar a realidade pela frequência do ego, pela percepção do ego que é limitada, e a gente vai para a percepção do ser. Quando a gente olha a realidade pela perspectiva do ser e não pela dualidade do ego ou da mente, a gente entende, poxa, tá tudo certo como está. Mesmo que meu ego não goste, tudo está certo como está. E o fato de estar certo como está, gente, não significa que você não possa melhorar, que você não possa aprender coisas novas. Mas significa que entrar num estado interno de aceitação te ajuda a se colocar numa frequência elevada para facilitar o seu processo de evolução. Porque você saiu da revolta, você saiu da energia da reatividade, você foi além daquilo. Isso te ajuda a trazer luz para todas as adversidades que você estava vivendo, porque você ficou mais próximo da fonte criadora, do Pai Celestial. É um processo como se fosse um renascimento, né? Quanto mais a gente está preso ao desejo, à insatisfação, né, ao ciclo de samsara, que são esses ciclos de renascimentos, as reencarnações, quanto mais insatisfeito a gente está, mais a gente vai precisar reencarnar. Mais a gente vai ficar preso ao ciclo de samsara, né? E mais a gente vai querer preencher o vazio com bens materiais, com conquistas externas, sem perceber que a chave para a verdadeira felicidade está dentro de nós mesmos. Ela tem a ver com o estado de consciência. Ela não depende de um preenchimento externo, que é uma ilusão do ego, né? Então, quando a gente consegue sair desse ciclo, que é um processo lento, muitas vezes desafiador, porque a gente reconhece que a felicidade não depende de condições externas, mas de um estado da consciência, como nos lembrava Yogananda, a gente sai da mentalidade de escassez, porque a gente percebe que aquilo que a gente busca fora, aquilo que realmente importa, já está dentro de nós. E para que a gente consiga ter essa percepção, é um processo lento de amadurecimento espiritual, de autoconhecimento, de meditação, de terapia, de integração das sombras, porque muitas vezes a gente precisa de pequenos insights até chegar no insight grandão, que é a iluminação, né? Então a gente vai tendo pequenos momentos de uau, nossa, né? A gente vai colecionando pequenos insights. Aí esses pequenos insights acabam culminando na iluminação. Então é um processo, não é de uma hora para outra. A consciência ela vai tendo estágios, né? Então, de repente, hoje, se você observar a sua consciência hoje, você já consegue reconhecer coisas que há, sei lá, 10 anos você não conseguia perceber.
Se você olhar para a sua vida, você vai observar que havia coisas que você fazia há 10 anos, né? Que hoje você não faz mais, porque não fazem mais sentido. Hoje você não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Isso é um sinal que a sua consciência mudou, né? Um sinal de evolução. Eu mesma, gente, esses dias contar uma curiosidade para vocês que tem a ver com esse tema. Esses dias eu entrei num e-mail meu muito antigo, que eu fazia muitos anos que eu não abria, e aí eu encontrei um e-mail antigo que eu mandei para uns amigos. Isso foi há mais de 15 anos, tá? Muito mais, acho que foi há uns 18 anos, mais ou menos. Faz tempo. E aí esse e-mail, gente, eu mandei esse e-mail para vários amigos ao mesmo tempo, convidando para uma festa que eu ia fazer de aniversário e tal. E, enfim, e aí eu escrevi um e-mail para essas pessoas, assim, que não tem nada a ver com as coisas que eu penso hoje. Eu falei, nossa, como eu era bobinha, eu quis fazer gracinha, eu ficava fazendo piadinhas que não tinham sentido, sabe? Sabe quando você quer ser aceita, você tem baixa autoestima e você quer ser engraçadinha? Então foi um e-mail cheio de gracinha, assim, sabe? Ai, enfim, eu não vou nem reproduzir aqui que eu tenho um pouco de vergonha alheia de mim mesma. Mas enfim, eu reli aquilo e eu olhei, eu falei, gente, eu não acredito que essa pessoa era eu. Não acredito que eu fiz isso, que eu escrevi desse jeito. Eu não tenho mais esse vocabulário, eu não penso mais assim. Eu não sou mais essa pessoa. Me deu um pouquinho de vergonha naquele momento, mas aí eu falei, não, tá tudo certo, era a minha consciência da época. Hoje eu não sou mais essa pessoa, não era um e-mail ofensivo, eu não falei palavrão, não falei nada para agredir ninguém, mas eu ficava fazendo piadinhas debochadas, sabe, para ser engraçadinha, para fazer um e-mail divertido, coisas que hoje eu não faria mais. Hoje eu acho aquele tipo de coisa muito infantil, muito imatura. Ou seja, sinal de que houve uma evolução de consciência. A gente está falando da mesma encarnação, né? E olha quantas coisas acontecem na mesma encarnação. Quando a gente olha para o passado e a gente lembra de coisas que a gente fez, que a gente falou, às vezes nem precisa ir tão longe. Às vezes coisas que a gente fez há 1 ano atrás e que a gente não faria hoje, que já revela uma evolução de consciência, né? Então a gente muda. A gente percebe coisas hoje que a gente não percebia antes. E é interessante a gente pensar no futuro no sentido de começar a projetar coisas que a gente vai perceber daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que hoje a gente não percebe, né? São insights, são momentos. Por isso que consciência não se impõe, como fala o L. Cravo. Consciência se aprende por contágio. Então a gente não pode abrir a cabeça de alguém e enfiar uma consciência na pessoa. Então, por exemplo, você é vegano, você já tem a consciência que não precisa se alimentar de animais, você já chegou nessa percepção. Se você atingiu essa consciência, não adianta você querer impor essa consciência para outra pessoa, falar, olha, você tem que ser. Porque se você faz isso, a pessoa tende a se fechar e a nem ouvir o que você tem para falar. Mas você pode ensinar pelo exemplo. Então, por exemplo, você pode fazer uma comida gostosa para a pessoa experimentar, né? Você pode indicar um livro, uma palestra, se a pessoa tiver abertura. Você não pode chegar impondo uma consciência que você já adquiriu e o outro não. Você não pode impor para o outro que a meditação é algo maravilhoso e que se ela não meditar, a vida dela vai estar acabada. Isso já é um sinal de que você não está meditando direito, né? Que você está querendo impor algo para outra pessoa. A gente não ensina as coisas impondo, a gente ensina pelo exemplo. Eu sempre cito aqui Chico Xavier, que é um dos grandes modelos que a gente teve aqui no planeta Terra. Ele ensinava pelo exemplo, ele não precisava falar muito. Ele era a humildade encarnada, o amor encarnado, a caridade encarnada. Então ele ensinava através das ações, ele não precisava brigar com ninguém, não precisava impor nada para ninguém. Ele não era dogmático, muito pelo contrário, ele respeitava todo mundo, não falava mal de ninguém, não criticava outras religiões. Ele simplesmente fazia o trabalho dele com leveza, com amor, com compaixão, com alegria. Ele ensinava pelo exemplo. A gente olha aquele homem trabalhando, ajudando outras pessoas, a gente tem vontade de fazer o mesmo. Então ele era um modelo daquilo que ele acreditava.
Ou seja, ele não precisou impor alguma coisa para outra pessoa, ele era um exemplo daquilo que ele falava. Então a gente aprende pelo exemplo. Por isso que tem a frase do Ali: consciência não se impõe, se aprende por contágio. Tem uma outra frase do Ali Cravo que eu também gosto muito, que ele fala assim, como é que é? Ninguém evolui o outro, evolução se dá por autoconhecimento. Essa frase é fantástica, olha isso, gente. Ninguém evolui o outro, evolução se dá por autoconhecimento. E muitas vezes, quando a gente começa a ter algumas percepções, alguns insights, a gente fica tão encantado, tão maravilhado, que a gente começa a virar um pregador daquela ideia, querer falar aquele assunto com todo mundo. Quem nunca, né? Quando a gente descobre uma coisa interessante, porque é do ser humano querer compartilhar. E é legal a gente compartilhar, mas a gente tem que perceber, tem que ter empatia o suficiente para perceber se o outro está receptivo para ouvir. Então é legal você compartilhar com quem está aberto para ouvir, senão você se torna uma pessoa chata, uma pessoa invasiva, inconveniente. Então uma coisa é você gravar um vídeo para uma rede social que daí ouve quem quer. Você vai atingir um público específico que está alinhado com aquelas ideias, com aqueles valores. Outra coisa é você chegar num jantar de família, onde está todo mundo comendo carne, e começar a falar de veganismo e começar a deixar as pessoas culpadas e querer impor a sua filosofia de vida. É diferente. Outra coisa é você fazer um vídeo falando dos benefícios do veganismo, de como você se tornou vegano. É diferente, porque aí ouve quem quer. Quem tem afinidade com a proposta, quem está aberto para isso, quem procurou aquele conteúdo, entende? É diferente. Você vai estar falando com quem quer te ouvir. Agora, você chegar numa roda de amigos que às vezes não tem a menor abertura para um tema específico, de repente você é espírita e você ama o livro dos espíritos, aí você começa a falar do livro dos espíritos incessantemente naquela roda de amigos. Aí todo mundo com uma cara de tédio, as pessoas não estão interessadas, você continua falando daquilo. Isso gera um trauma no relacionamento, né? Você não está ajudando ninguém, que você está querendo impor alguma coisa que é importante para você. Outra coisa bem diferente é uma pessoa chegar para você, pedir a recomendação de um livro e ao a pessoa se mostrar receptiva, você sugere a leitura do livro dos espíritos. É diferente. Ou você fazer um vídeo falando do livro dos espíritos, fazer um story do livro dos espíritos. É diferente, você vai estar falando com quem quer te ouvir, você não vai estar impondo uma consciência que você já adquiriu para outra pessoa. Porque, gente, o desenvolvimento da consciência é um processo. É como eu falei, quantas coisas você não percebia antes que você percebe agora? E quantas coisas você vai perceber no futuro que você não está percebendo agora? Vocês já pensaram nisso? Quantas coisas você não tem olhos de ver agora? Coisas que às vezes você está até criticando, você está até condenando hoje em dia, mas no futuro você vai entender. Então, de repente, hoje em dia você está achando, sei lá, meditação uma bobagem, mas daqui uns 5 anos vai cair uma ficha para você e você vai sacar como a meditação é revolucionária. Só que há 5 anos atrás você estava falando mal disso. Tem até uma frase do Jung que eu gosto muito, ele dizia, Jung da psicologia analítica, ele dizia assim: mais cedo ou mais tarde tudo se transforma no seu oposto. Essa frase vai muito ao encontro da lei do ritmo, do hermetismo, que é essa ideia de que a gente às vezes polariza entre extremos até encontrar o centro. Então é comum, às vezes a gente critica muito uma coisa e a gente acaba se tornando aquilo que a gente criticava, Porque no fundo existiu uma questão mal resolvida ali, uma questão reprimida. Então quantas coisas a gente não entende hoje que daqui a 5 anos, 10 anos ou até em outra encarnação a gente vai conseguir entender. Então é uma questão de evolução da consciência, de nível de consciência, de nível de percepção. Por isso que a gente tem que ter paciência conosco, paciência com os outros. Às vezes a gente fica irritado com a limitação do outro, porque o fulano não entende, o fulano é burro, ele não percebe. Ok, o fulano está fazendo aquilo que o nível de consciência dele alcança. Quantas coisas também você já fez ou você está fazendo agora que você também não entende, que você também não percebe? Deve ter outra pessoa olhando para você e falando: olha, o fulano também não entende, o fulano não percebe tal coisa que é óbvia. É uma questão de consciência, gente.
O fato de você ter atingido uma consciência que o outro não atingiu não te faz melhor, porque também tem muitas coisas que você não sabe que outras pessoas já atingiram, né? Então a gente está nesse mundo, como fala o mentor amigo, para aprender com quem tem mais luz e para desenvolver compaixão por quem tem menos luz. Então a gente está aqui para aprender uns com os outros. Por isso que a gente nasce num planeta onde tem consciências tão diferentes, tão heterogêneas. Nesse planeta a gente tem iluminados, tem psicopatas, tem pessoas medianas, tem de tudo, para a gente aprender pelos contrastes, né? Porque a gente está aqui para evoluir, é um planeta escola. Por isso que a gente tem tantas ambivalências, tanta dualidade, tantos opostos, para poder muscular a consciência. Assim como quando a gente vai numa academia, a gente não pega um peso para hipertrofiar um músculo, né? Quando você quer crescer o músculo, fortalecer, você não vai ficar pegando um pezinho ali para fortalecer? É a mesma coisa. A gente vem para a Terra, onde as coisas são mais densas, mais pesadas, para desenvolver a consciência. Porque a gente aprende pelo contraste. A gente sabe o que é alegria porque a gente tem contato com a tristeza. A gente sabe o que é a luz porque a gente tem contato com a sombra. A gente sabe o que é prazer porque a gente tem contato com a dor. A gente aprende pelos opostos. Então, eles são necessários. Agora, a questão é a gente ficar consciente para se auto-observar e pensar: será que eu não estou focando muito na sombra? Será que não é hora de eu aprender a focar na luz sem negar as sombras, mas sem dar tanta importância para ela? Então, ao invés de eu ficar reclamando e me queixando daquilo que me falta, por que não treinar o meu olhar para aquilo que já existe de bom na minha vida? Então, eu posso observar uma qualidade que eu já consegui desenvolver e agradecê-la. Eu posso observar até algo material que exista na minha vida e agradecer. Um alimento que eu vou comer, a cama que eu vou dormir, um filme que eu vou assistir, o banho que eu vou tomar, a água que eu vou tomar, um amigo que eu tenha, um pet, um cônjuge, os pais, os familiares. Tem tanta coisa, gente, para agradecer. O nascer do sol, o pôr do sol. Sabe, sempre tem algo para agradecer, as estrelas, a lua, sempre tem algo para agradecer. Né? Se tem uma árvore na esquina da sua casa, já é um motivo para você agradecer. Se você tem ouvidos para ouvir um passarinho cantando, você já tem motivos para agradecer. Se você tem olhos para ver uma flor nascendo, você já tem motivos para agradecer. Se você pode sentir a grama nos seus pés, se você pode tomar um banho de sol, um banho de cachoeira, um banho de mar, ou então um banho de banheiro, o que for, você já tem motivos para agradecer. Um banho de piscina, você já tem motivos para agradecer. A gente tem tantos motivos para agradecer quando a gente aprende a desenvolver, né, esses olhos de ver e ouvidos de ouvir. É um treino. É diário, é constante, a gente tem que ter paciência conosco. Não é de uma hora para outra, né? Então, vai ter momentos em que você vai ter recaídas. Então, você vai ter esses momentos que você vai se queixar, que você vai falar: nossa, de novo tô aqui me queixando. Aí você vai se culpar. Mas é muito importante não entrar na energia da culpa. Quando você observar que você recaiu, sem problemas. Caiu, levanta, mas não fica focado no erro. Tudo bem, errou, faz parte do processo de evolução. Aí volta a focar na luz. Não precisa ficar identificado, apegado ao erro. É apenas reconhecer que você teve um momento ali de focar na sombra, faz parte, somos humanos, estamos num planeta denso, a psicosfera está super densa, porque a gente está no auge da transição planetária. Então faz parte. A gente vai cair em muitos momentos, vai ficar obsediado, vai focar na sombra, vai reclamar da vida. Tá tudo bem, estamos todos aprendendo, não vamos ficar nos culpando, nos punindo, exigindo perfeição, porque ainda não somos perfeitos. O mais importante é a gente fazer o melhor que a gente pode com a consciência que a gente tem. É fazer o que dá, sem ficar se cobrando, se autocriticando, identificado com erro. Faça o que dá, faça o seu melhor hoje, foque na luz agora. Deseje coisas boas para alguém agora, faça uma oração agora, ouça uma música que eleve agora, faça uma leitura edificante agora. O que você já fez no passado é passado, era o que sua consciência alcançava. Faça o bem hoje.
E aí, aos pouquinhos, sem se punir, exercendo a autocompaixão, respeitando o seu tempo, você vai treinando a sua consciência. Aí, de insight em insight, aos pouquinhos, bem gradativamente, você vai perceber que em algum momento a iluminação vai chegar. O importante é não ficar desejando a iluminação, porque senão você está colocando o egão na frente de novo, né? Quando a gente deseja a iluminação, a gente já fica ansioso e insatisfeito com o momento presente. E desejar a iluminação é a melhor forma de não consegui-la, porque o próprio desejo já vem do ego. Então não adianta ficar desejando a iluminação, é uma questão de trabalhar a presença no aqui e agora. Então olhe as coisas que você tem nesse momento, no aqui e agora, e que você pode agradecer genuinamente. A gratidão genuína, ela abre portas, ela abre a consciência, ela traz presença, ela faz com que a gente enxergue a realidade de uma maneira cristalina, com a sensação de que estamos unos com a fonte criadora, com a sensação de que a energia da fonte passa através de nós. É um estado de consciência muito elevado, né? E é um treino, gente. Todo dia a gente vai treinando um pouquinho. E aos pouquinhos, com muita paciência, resiliência, autocompaixão, amorosidade, a gente chega lá. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, eu te peço para deixar seu like aqui para mim, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Gente, para quem tiver interesse, no dia 18 de maio, isso é só para as mulheres, tá? Acima de 18 anos. No dia 18 de maio, do dia 18 até o dia 8 de junho, são 4 domingos seguidos, sempre às 17 horas, a gente vai começar uma mentoria online e em grupo só para mulheres com o Ali Cravo. Essa mentoria, gente, é maravilhosa para quem busca autoconhecimento, para quem quer melhorar o seu relacionamento consigo mesmo, com os outros. Então, você tem problema com o chefe, com amigos, com parceiro afetivo, com filhos, com pais, enfim. Qualquer questão de relacionamento que você queira trabalhar, eu tenho certeza que você vai poder ter muitos benefícios dessa mentoria. O Ali é uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa extremamente empática. Ele consegue perceber a dor de cada pessoa, né, e dar soluções bem práticas para a pessoa aplicar na vida dela. Ele é muito perceptivo e é muito bacana de fazer esse trabalho em grupo, porque uma aprende com a questão da outra. É um ambiente muito terapêutico, com uma egrégora muito elevada. Então, se você sentiu o chamado para participar, são só 10 vagas para as mentorandas, né? Para as mentoradas, são 10 vagas. Então, se você tiver interesse, se você sente afinidade com a energia do Ali, se sente que esse trabalho é para você, as vendas vão abrir agora dia 10 de março, tá? Então, embora a mentoria só se inicie dia 18 de maio, que é um domingo, às 17 horas, e vá até dia 8 de junho também, iniciando às 17 horas, são 4 domingos seguidos, mas as vendas abrem 10 de março. Que é uma segunda-feira, nos meus stories, tá? Então, eu vou colocar o link a partir das 8 da manhã, vocês já vão poder fazer a compra entrando nos meus stories lá na rede vizinha. Então, é só entrar, né, no horário, a partir das 8, e fazer a sua inscrição para você estar nesse grupo que vai começar dia 18 de maio. A gente já faz essa mentoria há muitos anos. É sempre maravilhoso, os aprendizados são incríveis, assim, a energia é maravilhosa, é uma energia de alinhamento, de paz, sabe? É impressionante como o Ali é empático, como ele percebe a questão de cada pessoa e como ao falar para uma pessoa, para uma participante, acaba ajudando outras também, porque sempre tem essa sincronicidade nos grupos, né? Ao atender uma pessoa, ele está ajudando outras também. Então, essa sincronicidade é muito bonita, a espiritualidade sempre dá um jeito de colocar naquele grupo as pessoas que precisam estar juntas naquele momento. Então, é uma sincronicidade maravilhosa, abençoada. Se você sentiu o chamado, eu te convido a fazer a sua inscrição no dia 10 de março de 2025, a partir das 8 horas, nos meus stories. Então é isso, gente. Um domingo abençoado para todos vocês, uma boa semana. Até os próximos vídeos
e até os próximos áudios. Tchau, tchau! Eu tinha medo, me escondia, carente no escuro a chorar. Mas um dia a meditação me encontrou, o amor dentro de mim a despertar. Olhei para dentro e vi a luz, o que eu buscava estava aqui, conectada com a fonte criadora. Não preciso mais fugir. A fonte em mim brilha sem cessar, amor infinito aprendi a amar. Agora sou completa e livre, dentro de mim encontrei meu lar. Antes o vazio me consumia, tentava preencher com ilusão. Mas agora sei, sou meu próprio farol, guiando-me com o coração. A meditação abriu meus olhos, a verdade simples, reluzente. Não preciso de mais nada. A fonte em mim é